mitologia e no folclore do Brasil tem várias criaturas que são muito poderosas, ao contrário do que muitos pensam, e algumas são tão fortes que podem até ser chamadas de deuses. E hoje eu vou mostrar para vocês as 10 mais poderosas. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. O ranking vai das criaturas mais fracas até as mais fortes, de acordo com a minha opinião. Porém, como as lendas podem mudar bastante, o ranking também pode, então não se prendam muito às colocações, beleza? Calma, eu sei que a Cuca parece ser muito poderosa, e ela poderia estar em um lugar mais alto aqui na lista, mas vocês vão ver que tem criaturas que são muito mais poderosas que ela. Com toda certeza, a Cuca é um dos personagens mais conhecidos aqui do Brasil, muito provavelmente por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo. A Cuca é um tipo de bicho-papão, ela sequestra as crianças e depois devora elas. Originalmente ela não tinha essa forma de jacaré, ela tava mais pra uma bruxa velha mesmo. Como eu disse no meu vídeo de mitologia portuguesa, cujo link tá no card e na descrição também, essa lenda muito provavelmente veio de Portugal com o nome de Coco, Coca ou Cuco, enfim, tem vários nomes. Essa criatura portuguesa tinha a cabeça de uma abóbora e um corpo de um ser humano, e tinha um trabalho parecido com a Cuca, de assustar as crianças. Mas depois ela assumiu a forma de um dragão que morria para um santo, e começou a aparecer em vários festivais. Na época da colonização, essa lenda chegou no Brasil e foi mudando de forma até chegar no que a gente conhece hoje em dia. Rôndolo, que também pode ser chamado de pássaro do trovão do Brasil ou ave do trovão, é um pássaro que pode ser muito grande ou médio, que causa tempestades enquanto voa na frente de nuvens escuras. Ele pode causar muita destruição, e é por isso que normalmente ele tem que ser afastado por feitiços. As suas penas podem causar grandes descargas elétricas, e dependendo de como ele está no dia, ele pode até ajudar com chuvas. Esse pássaro é tão poderoso que pode até ser chamado de ave de Tupã. Enquanto ele bate as asas, ele causa trovões e reúne as nuvens, e os raios saem dos seus olhos. A lenda pode variar bastante, ele pode ser um pássaro gigantesco ou um simples pássaro pequenininho. Pode ter as penas avermelhadas, brancas ou cinzas. Pode ser um pássaro específico ou um tipo de pássaro. Tem até alguns contos que ele pode se transformar em um senhor de idade, um jovem rapaz ou até um duende. Alguns contam que Iabá-Beló e Tupã teriam criado essa ave quando eles se conheceram, porque somente dois criadores poderiam criar uma criatura que é tão poderosa. O Motuku é uma entidade obscura que faz parte das lendas do antigo povo Manaó, ou como também eram chamados, Manaus. Eles viviam na região do Rio Negro, no Amazonas, antes sequer da chegada dos europeus. O Motuku vive nas florestas e, assim como o Curupira, ele tem os pés virados para trás. Só que as semelhanças acabam por aí, porque o Motuku não tem a menor intenção de ser bonzinho. Ele é um ser demoníaco que causa destruição por onde passa com seus incêndios. O Motuku conhece todos os caminhos e todos os atalhos da floresta, e usa isso para espalhar as chamas rapidamente, restando apenas cinzas e solo queimado. Canaime ou Canaimé, eu não aprendi direito como se pronuncia ainda, é uma lenda do povo Macuxe, e eu aprendi essa lenda através de um inscrito aqui do canal, que é o Leandro, que é um Macuxe inclusive. Então fica aqui meu agradecimento para ele. Canaime, pelo que eu pesquisei, seriam espíritos, mas pelo que o Leandro me disse, na verdade o nome certo é Poçangas. Segundo a história, existiam pajés que faziam mal sobre a terra, e quando morreram suas almas não foram aceitas no céu, então eles ficaram vagando por aí, até adormecerem em uma planta chamada Tajá. E com o passar do tempo, vários homens se apoderaram dessa planta, nascendo assim os Canaimes. Quem consegue essa planta tem o poder de matar almas e também de se transformar em animais. E como a maioria desses animais tem rabos, outro nome que o Canaime tem é rabudo. E como esse tipo de ser é muito temido, evitam até falar o nome dele. O Dué é uma criatura maléfica que tem um dos feitos mais absurdos quando se trata de poder que eu já vi. Ele é uma lenda dos índios Tariana. Eles ficam na região do Rio Negro, no noroeste da Amazônia. Ele é uma criatura parecida com um duende que um certo dia resolveu usar os seus poderes para criar simplesmente um sol. Um sol. E claro, né, isso daí causou muita destruição. Esse sol causou uma seca enorme na terra, queimou toda a floresta e matou todos os seres vivos da região. Depois o Dué recolheu todos os restos que tinham sobrado e reviveu tudo.
Só que tinha um problema, o Tupã viu tudo o que aconteceu e ficou muito irritado com o Dué. Então ele começou a jogar uma enchente sobre a terra, gerando pânico em todo o mundo. Os seres vivos começaram a se refugiar em todo local que podiam, em cima das árvores, em cima dos montes, em todo lugar. Quando tudo isso se acalmou e foram procurar pelo Dué, ele tinha simplesmente desaparecido. E é por causa disso que ele tá tão pra baixo aqui na lista. Apesar dele ter um poder imenso e poder estar mais pra cima, bateu uma enchente e ele sumiu. O Boitatá, também chamado de vários outros nomes, como por exemplo Batal, Fogo Fato ou Biatatá, é um espírito protetor das matas, mas também pode ser um tipo de criatura, tendo mais de um deles. Segundo o Padre Anchieta, em 1560, o Baitatá, que seria o nome original, eram espíritos que ficavam nos mares e nos rios, e só daria para ver um tipo de facho cintilante que corre por ali e depois ataca os índios. Mas a versão mais conhecida é que o Boitatá protege as matas contra aqueles que jogam fogo nela, e normalmente tem a aparência de uma serpente pequena que vive nas águas. Ele tem um poder que me lembra um pouco o Naruto, porque ele se transforma em troncos, só que a diferença é que esses troncos pegam fogo. E quando isso acontece, aquele que está atacando fogo nas matas morre queimado. O Boitatá pode ser também alguma alma que está pagando pelos seus pecados. Segundo algumas representações dele, o Boitatá pode ser uma cobra de fogo ou de luz com os olhos muito grandes, ou um touro que solta fogo. A Yara é bem conhecida até, é uma sereia ou uma ninfa que quando percebe a presença de um homem, começa a cantar para atrair ele. Logo depois leva ele para o fundo das águas. Alguns dizem que ela mata ele, e outros dizem que leva ele para um reino subaquático. Bem, se ela fosse apenas uma sereia, logicamente que ela não estaria aqui em quarto. Porém, além de ser tudo isso, a Yara também pode ser vista como um tipo de deusa. Em alguns lugares ela foi criada por Tupã como a Senhora das Águas. O Curupira é um outro personagem que é muito famoso aqui no Brasil. Ele é meio parecido com o Duende e assim como várias criaturas daqui, ele é um protetor das matas. Ele protege os animais contra os caçadores e contra índios que caçam sem necessidade. Aqueles que desrespeitam a natureza. Normalmente aparece como um menino que tem os cabelos vermelhos, os cabelos em chamas e os pés virados para trás. Ele está aqui pelo mesmo motivo da Yara. O Tupã, quando criou ele, criou como se fosse um deus das matas. Boiúna, ou também chamada de Cobra Grande, segundo o Câmara Cascudo, é a lenda mais poderosa do Brasil, sendo a senhora dos elementos. Cobra Grande tinha poderes que conseguiu até mesmo explicar a origem dos animais, e até mesmo explicar a origem do dia e da noite. Sendo mágica e aterrorizante, ela tinha a forma de uma jiboia ou de uma sucuri. Segundo a lenda, ela tinha o tamanho de uma cobra normal, mas conforme o tempo passava ela crescia e crescia cada vez mais. Ao ponto que ela teve que ir viver nos rios e começou a morar no fundo das águas. E quando ela saía dela, ela tinha mais ou menos uns 20 ou 45 metros. Ao contrário do Câmara Cascudo, eu acho que o Anhangá merece o primeiro lugar. Originalmente ele era um guardião das matas que tinha a forma de um cervo branco com os olhos em chamas. Ele tinha poderes como por exemplo ficar invisível, causar ilusões, e até mesmo quem olhava diretamente para os seus olhos ficava completamente louco. Mas além de tudo isso que eu falei aqui, um tempo depois o Anhangá evoluiu para um tipo de senhor do submundo, um demônio que seria o inimigo de Tupã, e é por isso que pra mim ele tá em primeiro lugar. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike. No que eu vi, mataram meu filho na minha frente. Que ousadia do homem mais forte do mundo, conseguiram provocar a ira. Saiu da minha frente toda a tropa, avançou.